10 horas e 26 minutos, Manhã Diversa já está de volta. Vai chegando dezembro, as ruas, casas e comércios se acendem. O espírito natalino toma conta e já não se fala de outra coisa. Para quem é cristão, a celebração tem uma importância ainda maior. E hoje recebemos aqui no estúdio Padre Vieslau, da Igreja São Sebastião, que vai conversar com a gente sobre a história, simbolismo e tradições desse feriado tão importante. Bom dia, Padre. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Mari. Bom dia. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo, acompanhando pela TV Diversa. A gente sabe que para a Igreja Católica o Natal ele vai muito além de uma data festiva, né? Então, qual é esse significado, essa essência do Natal para a Igreja Católica? Natal, para nós cristãos, é o nascimento de Jesus. É a vinda de uma criança toda especial que praticamente mudou o rumo da história humana. Naturalmente, além desta parte festiva, comemorativa, além deste aparato, digamos assim, externo, que nós mesmos criamos, né, de acordo com as nossas culturas. Praticamente cada cultura ela tem a sua maneira, tem criado as suas tradições de comemorar o Natal, mas para a nossa cultura ocidental e principalmente para nós cristãos, Natal significa o nascimento de Jesus, a encarnação de Deus na nossa vida e na nossa história. Por isso esta festa, além por exemplo, da Páscoa, é a festa mais importante. E a gente, então, celebra esta festa com tanta alegria, com tanto júbilo, com tanto entusiasmo. E o protagonista dessa festa para a igreja não é nem o Papai Noel, nem os presentes, né? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Papai Noel e presentes fazem parte de nossas tradições. Quem de nós não gosta de receber presentes? Quem de nós não gosta de ver, olhar, às vezes ter o contato, principalmente as crianças, com aquele velhinho muito simpático que a gente chama de Papai Noel. Mas a gente sabe que não é esta a essência de Natal, né? A essência de Natal é diferente, mas nós compreendemos e também assimilamos tudo aquilo que tem sido criado ao longo dos séculos. E Padre, o senhor falou de essência, né? Vamos relembrar então qual que é a origem do Natal, considerando aqui as influências, né, das diversas culturas. Ah, certo. Olha, interessante que a celebração do Natal, ela tem a sua influência nas comemorações daqueles povos que hoje nós chamamos de povos pagãos, tradições pagãos. Por exemplo, na antiga Roma, celebrava-se o Natal do Sol. O Sol era considerado como um dos principais deuses, então o povo ele prestava suas homenagens ao Sol, como o Deus da luz. E isto nasceu exatamente no hemisfério norte, onde, final de dezembro, nasce uma nova estação. Por exemplo, agora há poucos dias, aqui no Brasil, nós celebramos o início do Verão. Foi ontem, não foi? Foi ontem. Foi ontem, né? No hemisfério norte, onde fica também a Europa, o que acontece com a estação geográfica? Começa o inverno e os dias que geralmente são os dias muito curtos e a noite se torna muito longa, estes dias começam a ficar mais longos. Portanto, temos cada dia 1 minuto, 2 minutinhos a mais a luz, o sol. O que nós como cristãos fizemos? Nós praticamente adotamos esta celebração
do Natal, do Sol, nascimento do Sol, aquele que ilumina, que para os povos pagãos, para a civilização romana, significava um Deus, né? Só que este Sol começou a significar para nós a própria pessoa de Jesus. Por isso, nós celebramos o Natal com tanta luz, com tantas luzes. Estas luzes que a gente coloca praticamente em todo lugar. Colocamos as velas acesas. Na nossa liturgia cristã católica, por exemplo, a gente tem o símbolo muito bonito, que é a coroa do Advento, onde nós temos 4 velas. Cada semana acendemos uma vela diferente, que nos aproxima cada semana mais a esta grande festa da luz. Quando a gente olha as narrativas dos evangelhos sobre o nascimento de Jesus, uma das realidades que nós encontramos é exatamente a luz, a luminosidade, né? Onde o céu fica iluminado, onde os anjos cantam e onde então nasce o próprio Deus na pessoa do menino Jesus, na periferia do mundo, lá em Belém. E como que são as missas nessa data, padre? O que é que elas têm de diferente das missas do resto do ano? A missa, como uma liturgia eucarística, naturalmente ela é igual, né? O ritual, o rito da missa, ele é igual. Mas o que diferencia é a própria mensagem, né? A mensagem que nós transmitimos. Por exemplo, a missa do Natal, ela não é missa de 7º dia, por exemplo, né? É uma missa onde nós transmitimos esta mensagem de alegria, mensagem de paz, mensagem do amor de Deus para com cada um de nós, da sua proximidade. E aquilo que eu pessoalmente gosto muito, quando a gente usa exatamente esta comparação, dizendo e compartilhando isto com as outras pessoas, que o Natal é uma festa em que Deus se humaniza e o homem se diviniza. Olha, gente, que bonita a expressão, né? Deus que se humaniza e o homem que se diviniza. Isto é, há um encontro simbolicamente apresentado na Sagrada Escritura como o encontro entre o céu e a terra. O céu e a terra ficam muito próximos. Deus se faz muito próximo da gente. Ele mesmo é chamado como Emanuel, Deus conosco. Então, quando nós celebramos uma missa assim, naturalmente é esta mensagem que nós transmitimos. E esta mensagem nos traz alegria, nos traz a paz. Esta mensagem nos leva a pensar, olha, eu posso ser uma pessoa, não tenho medo de usar esta expressão, mais divinizada, né? Uma pessoa melhor. Por isso, cada ano, a celebração de Natal, embora ela seja a mesma, mas cada ano traz para nós os desafios novos, porque o nosso mundo é diferente. A nossa vida é diferente. Então, quando nós levamos isto à celebração eucarística, à celebração da Santa Missa, naturalmente ela se torna uma missa especial. E ainda mais quando, por exemplo, as nossas equipes de liturgia, elas usam toda a sua criatividade para introduzir alguns elementos, uma participação especial das crianças, né, que, por exemplo, levam o menino Jesus ao presépio, quando um casal aparece com uma criancinha muito pequena no colo, simbolizando ou representando aquele casal de Maria e José, quando os cânticos são diferentes, né? Tudo isto faz com que a celebração, de fato, se torne toda especial,
toda diferente. E Padre Vieslau, quando a gente fala dos jovens que são engajados na igreja, nesse propósito maior, qual que é a atuação deles no período do Natal? Na própria igreja São Sebastião, tem alguma atividade especial desses jovens? Sim, na nossa igreja de São Sebastião nós temos o bom grupinho de jovens. Vocês sabem que os jovens, eles, digamos assim, com a sua presença, eles trazem muito entusiasmo, né? As celebrações com eles são celebrações diferentes, porque eles cantam, eles às vezes dançam até, e eles fazem porque gostam de fazer alguma encenação natalina, assim como, por exemplo, no período da Páscoa, no tempo de Natal. Eles que gostam de organizar algumas iniciativas, fazem algumas iniciativas através de gestos concretos do Natal que eles fazem, não apenas na liturgia, mas, por exemplo, eles participam da nossa atividade social. Na igreja de São Sebastião nós temos a ação social, onde nós assistimos em torno de 100 famílias cadastradas. Então, os próprios jovens tomam a iniciativa, quem sabe, de visitar algum abrigo, alguma fundação, de ajudar nas ações sociais, de contribuir para que este tempo, que nós chamamos o tempo natalino, ele também seja diferente, ao menos um pouquinho diferente na vida das pessoas que sofrem mais, na vida de moradores de rua, que talvez não tenham as suas famílias muito ajustadas, as pessoas que vivem sozinhas. Então, os próprios jovens organizam estas visitas, buscam esta proximidade, né? De uma certa forma, eles contagiam, com a sua maneira de ser, contagiam também e transformam as situações, digamos assim, menos humanas em que as pessoas se encontram, vivem. Eu queria falar um pouquinho agora sobre os símbolos, né? O Natal ele é tão cheio de símbolos. Quais que são os símbolos que representam o Natal para a Igreja Católica e qual é o significado deles? Mara e Bárbara, vocês sabem que o símbolo ele uma expressão externa, mas por trás dele esconde-se toda uma realidade diferente, né? Por exemplo, o coração é um símbolo do amor. Basta apresentar o coraçãozinho e o pessoal já sabe, olha, é um amor. Então, algo semelhante acontece com os nossos símbolos natalinos. São muitos símbolos. Alguns deles foram adotados das tradições pagãs e nós damos um novo significado para estes símbolos, mas alguns símbolos simplesmente foram criados ao longo dos séculos. E eu creio que um dos maiores símbolos, mais importantes símbolos que nós temos na nossa tradição cristã é o presépio, né? A gente não imagina como que seria a comemoração do Natal se não tivesse presépio. E o presépio é interessante, ele foi criado no século XII por São Francisco. O São Francisco, ele querendo apresentar ao povo para que ele pudesse entender melhor como que se deu o nascimento de Jesus, e ele começou a fazer as figuras de barro. Figura de Maria, de José, de animais que estavam lá no estábulo, figura da estrela. E esta tradição começou a se espalhar, primeiramente nas igrejas, e depois passou para as casas. Hoje as nossas famílias
também gostam de montar presépio em sua casa. Não só famílias, o próprio comércio, as ruas, as lojas, não raramente também usam este símbolo para mostrar de que nós, de fato, estamos no tempo do Natal. Então, é o presépio. No meio do presépio, naturalmente, a figura mais importante é a própria pessoa de Jesus, com seus pais, Maria, José, os 3 reis magos, que não podem faltar, aqueles que levam presentes para Jesus, a própria estrela, que também não deixa de ser o símbolo, a estrela que significa aquela luz que guiou os 3 reis magos até Belém. Depois, a própria luz através da vela acesa, que não é apenas um símbolo natalino, mas é um símbolo muito forte na vida de todo cristão, porque esta luz que nós recebemos através da celebração de nossos sacramentos, como aqueles sinais especiais através dos quais Deus se faz presente e Deus age na nossa vida. Eu acho que seriam estes símbolos. Pode ser que tenha o outro, mas eu acredito que é isso. E as tradições do Natal também movimentam o turismo, e não é só em dezembro, não. Em Grão-Mogol, no norte de Minas, o maior presépio natural a céu aberto do mundo atrai turistas o ano todo. São mais de 3.000 metros de área construída nas encostas das rochas da Serra do Espinhaço. Uma obra de arte que demorou mais de 10 anos para ser concluída. As imagens que representam o nascimento do menino Jesus foram esculpidas em concreto e pedra-sabão por 2 artistas mineiros. O presépio recebe em média 2.000 visitantes por mês. Em dezembro, o público passa para mais de 10.000 turistas, um aquecimento para o turismo local. É a oportunidade de você caminhar por um presépio. É uma experiência única você caminhar pelo presépio, o presépio natural Monte de Deus, e compartilhar da paisagem, né? Compartilhar da paisagem da montanha, compartilhar da vista do vale. Então, assim, esse imaginário natalino que perpassa as famílias, e os pais trazem crianças, os idosos vêm, as pessoas vêm reviver essas tradições natalinas na cidade de Grão-Mogol. E padre, como a gente vem conversando no programa de hoje, né, toda a decoração, as luzes, né, natalinas de uma forma geral, elas ajudam a criar esse contexto. E como o senhor falou, isso não necessariamente precisa ser negado, né? Faz parte da construção. Não, mas não deve também nos distrair do sentido, da essência, né, do Natal para a Igreja Católica. Com toda certeza. A gente nunca deve perder aquilo que é mais importante nas celebrações natalinas. Mas eu acredito que em nossas famílias, os primeiros catequistas nossos, que são os pais, mas depois os catequistas em nossas comunidades de fé, que eu chamo como segundas famílias, as pessoas, elas ajudam as crianças a compreender o verdadeiro sentido de Natal. Por exemplo, nestes dias eu recebi no meu Zap, uma linda mensagem de uma pequena criança, de uma garotinha, que estava explicando exatamente esses símbolos, todos os símbolos que encontramos no Natal, principalmente no presépio. E eu me lembrei ainda de um outro símbolo que veio de novo para nós do hemisfério norte, que é a árvore. A árvore que não é uma árvore qualquer, mas é um pinheiro. Um pinheiro é a única árvore lá onde existe neste tempo o inverno rigoroso. É a única árvore que continua sendo verde. E ela não perde as suas folhagens, isto é, o pinheiro não tem folhas, ele tem aquelas agulhinhas. Mas ele continua sendo verde, né?
é um símbolo de esperança, é um símbolo de vida. Então, esta criança também estava explicando isto. E, por falar em luzes que a gente coloca naquela árvore ou no presépio, esta garotinha falava assim, olha, estas luzes, elas não ficam separadas, elas ficam juntinhas, porque o Natal significa também isto, para que as pessoas, elas sejam mais próximas. Olha a importância, a criatividade daquela garotinha, né? A proximidade de Deus na nossa vida, a proximidade de pessoas entre si. Por isso não é como negar que Natal ele é uma festa em que a gente busca proximidade com as outras pessoas. Ninguém de nós fecha-se no seu quarto e celebra ali somente entre mim e, por exemplo, a TV ou o computador o Natal, né? Pode ser que uma outra pessoa faça isso, mas geralmente tem aquele espírito comunitário, espírito em que nós buscamos a proximidade um do outro. E aí, dentro desse espírito comunitário, padre, para o catolicismo, qual que é a importância do Natal ser celebrado em família? A gente costuma dizer, de uma forma muito geral, que Natal é uma festa de família, né? É uma celebração de família. É uma boa oportunidade para a gente novamente recuperar aquilo que talvez tenha se perdido ao longo do ano. Que a gente sabe que os nossos relacionamentos humanos nem sempre são relacionamentos, digamos assim, em 100% bons, né? Nós criamos conflitinhos, a gente cria desavenças entre nós. Às vezes as pessoas param de conversar ou se afastam. Natal é uma ótima oportunidade para a gente reatar novamente aquilo que é mais bonito na nossa vida humana, né? De descobrir a nossa possibilidade de criarmos os laços amorosos, os laços de amizade, de solidariedade com as outras pessoas. Por isso, não raramente uma reunião que acontece dentro da família, através de uma ceia natalina, através de uma refeição, ou simplesmente de uma reunião, é uma boa oportunidade para a gente buscar não apenas reconciliação com Deus, mas também reconciliação com as outras pessoas. Quando for necessário, aproximar-se da pessoa, pedir perdão, oferecer perdão, dar o abraço, dizer, olha, vamos recomeçar, né? Mas fazer isto de uma forma muito autêntica, muito genuína, para não acontecer assim, olha, o Natal é um tempo assim, então eu tenho que fazer isto. Que esta mudança, esta transformação, ela tem que acontecer de dentro para fora, nunca de fora para dentro, né? Somente assim que isto tem o verdadeiro sentido. Como que o senhor acredita que o Natal deva ser passado e falado para as crianças pelos pais? Aquilo que nós acabamos de falar, né? A criança, ela é aquela pessoa que absorve, né? Nós passamos para ela o nosso conhecimento, o nosso modo de pensar, a nossa maneira de nós nos relacionarmos, tanto com Deus, quanto com o mundo, com as outras pessoas. Então, mostrar para as crianças, mas de uma forma muito catequética, não apenas através de palavras, mas também através dos nossos símbolos. Porque o símbolo, ele é capaz de falar muito mais do que 1000 palavras, né? Então, mostrar para as crianças, educá-las, catequizá-las, mostrando, olha, este símbolo significa
isto, né? O Papai Noel, por exemplo. A criançada gosta de Papai Noel. Mas, então, mostrar para as crianças o Papai Noel, ele é bonito, ele é atraente, ele é muito simpático, mas dizer para as crianças, olha, o Papai Noel, ele foi criado há muito tempo atrás, nas culturas nórdicas, dos países nórdicos, por exemplo, na Finlândia. Não sei se todo mundo sabe, por exemplo, na Finlândia existe uma pequena cidadezinha lá na Lapônia, onde mora o Papai Noel, durante o ano inteirinho, onde as pessoas vivem, trabalham em função disto, né? Preparando presentes, conversando com as crianças do mundo inteiro. Esta figura que surgiu lá, e depois, como a gente sabe, nos anos 30, principalmente no ano 1931, quando nos Estados Unidos a grande empresa chamada Coca-Cola aproveitou o tempo de Natal e colocou a figura de Papai Noel na sua campanha publicitária, né? E isto pegou, de fato se espalhou pelo mundo inteiro. E então, esta figura, para ela não dominar totalmente o Natal, seria bom mostrar para as crianças, olha, o Papai Noel é uma figura bonita, legal, todo mundo gosta de ir lá ao shopping, tirar a foto com ele, mas não nos esqueçamos de que a pessoa mais importante do Natal, no Natal e do Natal, é o menino Jesus. É um Deus feito homem, que vem ao nosso encontro, que vem para estar juntamente conosco, trazendo-nos aquilo que é mais precioso na vida de todo ser humano, que é o amor. Padre, qual mensagem que o senhor quer deixar aí para o nosso pessoal que está acompanhando o programa, para a gente encerrar o nosso bate-papo natalino? Eu diria, como todo mundo, desejando uns aos outros Feliz Natal, mas não apenas como uma expressão qualquer, mas é uma expressão que sai do nosso coração, que nasce no nosso coração e que sai do nosso coração. Que as pessoas busquem, principalmente agora neste tempo natalino, aquilo que nós chamamos de humanização, para que a gente possa se tornar mais humano, descobrindo dentro de nós aquele elemento divino, aquela presença divina, que a gente sabe que a nossa natureza humana, ela nem sempre nos leva para nós criarmos, para nós vivermos só as coisas bonitas. A nossa natureza humana, ela às vezes se manifesta de uma forma muito cruel. Mas aquilo que nós recebemos gratuitamente de Deus, esta presença divina, esta parte divina, ela que nos ajuda a nós descobrirmos de que cada um de nós foi criado, colocado neste mundo para as coisas bonitas, para nós fazermos com que o nosso mundo se torne um pouquinho mais humano. E eu não estou falando assim em termos universais, né, para que todo mundo, o mundo inteiro, se torne. Em primeiro lugar, vamos pensar no nosso mundo que fica muito próximo de nós, onde nós vivemos, onde nós nos relacionamos com as outras pessoas, onde nós nos perdoamos mutuamente quando a gente precisa, onde nós aparecemos como verdadeiras luzes uns para com os outros, porque cada um de nós é um reflexo daquela luz natalina que vem de Deus, onde nós aparecemos como as pessoas que levam a paz. E eu acredito que o tempo do Natal, ele
E ele nos recorda isto, mas ao mesmo tempo ele nos ensina que cada um de nós pode ser sempre um pouquinho melhor. Então, neste ano, quando passarem já as comemorações natalinas, e se a gente olhar para trás, que cada um de nós possa dizer, olha, neste Natal, pelo menos eu me tornei um pouquinho, um tiquinho melhor para os outros. E com isto, naturalmente, eu contribuí para que o nosso mundo seja também melhor, mais humano, mais fraterno, mais solidário, mais humanizado, diria.